Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder retornar à tribuna para mais uma tarefa, né? Fico feliz com a oportunidade que me é concedida. Para a noite de hoje, a proposta é de falarmos um pouquinho de Jesus. A maioria das palestras de dezembro, das exposições que são feitas, trazem o tema voltado para Jesus, né? Mas sabemos que Jesus é unanimidade, né? Não há tema mais importante a se falar, especialmente nessa época, né? Então colocamos aqui como um título Jesus o Mestre, para que a gente traga um pouquinho do que seria esse título a qual damos a Jesus, né? De mestre. E por que mestre, né? Vamos ver quem foi então esse homem ou esse espírito, porque conhecemos relativamente bem a história do homem Jesus, daquele que viveu na Palestina de há 2000 anos, né? Mas Jesus, o espírito, a grandiosidade dessa criatura, a envergadura moral, a gente ainda conhece muito pouco, né? Então, por que chamamos de mestre, né? Sabemos que Jesus nasceu na Palestina, então de há 2000 anos, na cidade de Belém, viveu em Nazaré e morreu crucificado em Jerusalém, que hoje é a região que compreende a faixa de Gaza, né, e Jerusalém. A grandeza de Jesus foi tamanha que dividiu o mundo entre antes e depois de Cristo. A ele foram então atribuídos inúmeros títulos, e tantos outros que pudéssemos atribuir não seriam suficientes para defini-lo. Não temos condições ainda intelectual, né, cognitiva, para definir a grandeza de um Cristo. Sabemos que alguns autores, algumas obras espíritas dão conta de que Jesus, quando arquitetou a Terra, quando formatou o nosso orbe, ele já era um Cristo, já há alguns bilhões de anos. Então, nós chegaremos, através da sua mensagem, do seu exemplo, a essa condição de espíritos puros, mas ele está há bilhões de anos à nossa frente, né? Então, mestre é um desses títulos que damos a Jesus. E esse foi um dos poucos títulos que ele aceitou. Ser chamado de mestre, ser chamado de Senhor. Então, mestre, ele nos remete a uma ideia de alguém que ensina, de alguém que está ali para passar uma lição, ensinamento, e todo mestre tem que ter os discípulos, os seus alunos, né? Que somos nós. Então, talvez pela singularidade da sua pedagogia, Jesus, através da maneira como viveu na terra, de seus exemplos, nascendo em uma manjedoura, já nos legou ali a primeira lição, a lição da humildade, né? Utilizando-se da palavra para ensinar, Jesus foi e é o mestre por excelência. A palavra então foi um instrumento, um veículo muito utilizado por Jesus e da qual nós também, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, fazemos uso da palavra. E aí vale a gente observar como é que estamos utilizando a palavra, né? Como é que nos dirigimos aos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco. No livro Alerta, no capítulo 9, Divaldo Franco psicografou uma mensagem de Joana de Ângeles, e eu vou pedir a permissão para ler um trechinho que fala um pouquinho da importância da palavra, do emprego da palavra por Jesus, né? Ela diz assim: a palavra colocada a serviço da saúde exerce inimaginável função terapêutica, oferecendo larga pauta de benefícios. A utilização do verbo, de fonia positiva, faculta o otimismo, criando uma psicosfera renovadora
de que se nutre o ser. Em face do fenômeno da sintonia, o conceito edificante produz empatia e atrai fatores benéficos, inclusive a presença das entidades felizes, que se sentem motivadas a um intercâmbio edificante, mediante o qual se enriquecem os clichês mentais com paisagens novas e a organização fisiopsíquica com estímulos benéficos. A palavra é instrumento da vida para vestir as ideias e exteriorizá-las com clareza. Aplicada de forma edificante, levanta o mundo, sustenta o pensamento e enriquece a vida com belezas. Falando, Jesus estruturou nas mentes e nos corações os ideais da vida eterna, de que os fatos e os exemplos por ele vividos constituíram corolário dos incomparáveis ensinos, modulando a palavra com a autoridade de que se fazia portador, impregnou os ouvintes que jamais foram os mesmos. Ouvindo-o, ninguém lograva esquecê-lo. Dialogando com ele, alicerçavam-se os ideais de enobrecimento humano, que mudaram o curso da história. Ensinando na cátedra viva da natureza, projetou luz inapagável que passou a clarear os discípulos por todo sempre. Sempre usou a palavra para a construção imperecível da felicidade humana, com energia ou doçura, em suave tranquilidade ou grave admoestação. O seu verbo sempre esteve colocado a serviço do bem e da paz. Então vejamos a importância da palavra aqui nesse pequeno trecho, né? De quanto benefício ou quanto malefício nós podemos fazer utilizando a palavra. Jesus utilizou para nos educar. Nós vamos observar que o educador é aquele que procura influenciar no comportamento do educando. Influencia, buscando trazê-lo para o caminho do bem. Podemos então dizer que Jesus trouxe para nós uma proposta educacional universal. Proposta esta que visa, mais do que educar o ser encarnado, mas também, ou principalmente, educar o ser espiritual. Né? E assim, através desses ensinos, a gente vai ampliando o nosso senso moral, o nosso aprendizado, o nosso crescimento em moralidade, né? Não podemos ignorar a nossa condição material, pois estamos encarnados, necessitamos dos recursos da matéria, né? Para viver na Terra, para as nossas experiências terrestres, né? Mas é fundamental ampliarmos a nossa consciência para compreendermos a pedagogia do Mestre Jesus. Essa pedagogia que vai para além da materialidade, né, que é transcendental, que nos faz compreender que, em essência, nós somos espíritos. E, frequentemente, esquecemos disso, né? Jesus levanta os nossos olhos para além da matéria, então, falando do reino de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, onde ele fala que o seu reino não é desse mundo, ou que o seu reino ainda não é desse mundo, né? Como é que será? Então a história nos mostra que Jesus não escreveu nada, não escreveu uma palavra sequer daquilo que vemos nos evangelhos. Sabemos que os seus discípulos registraram então algumas passagens da sua vida. O único evangelista que registrou algumas passagens, algumas falas de Jesus enquanto Jesus falava foi Mateus, o único evangelista, né? Mas os evangelhos eles foram escritos ali entre os anos 35 da era cristã até 80 e pouco, 90, né? Então ali no primeiro século da era cristã. Então Jesus, nós vamos ver que Jesus não deixou a sua obra registrada em material perecível, em papel, né? Porque é algo que é muito frágil, né?
mas ele deixou a sua obra registrada no coração dos homens, né? O messianato de Jesus sempre esteve envolvido por uma atmosfera didática, utilizando-se de todos os recursos da natureza, falando por parábolas agrárias, né? Pois a maioria das pessoas que estavam à sua volta eram agricultores, camponeses, pescadores. Então, utilizando-se das parábolas, Jesus falava a linguagem daqueles homens simples, né? Dos palestinos da época. Então, respeitando assim a cultura. Imaginemos se Jesus, com a sua grandeza, com a sua condição de Cristo, falasse a linguagem dos Cristos, né? Ninguém compreenderia, ninguém entenderia. Então ele respeitou a cultura para que pudesse ser compreendido, né? Então, utilizando-se da parábola, alguns exemplos, por exemplo, como a parábola do semeador, a parábola do fermento, falando de alguém que perdeu uma ovelha, falando das festas de casamento, como o festim das bodas, e tantas outras que faziam parte do cotidiano daquelas pessoas. Em um outro trechinho aqui, Joana de Ângeles fala um pouco mais sobre a utilização da palavra, né? Ela diz assim: utilizando-se então das expressões comuns, suas palavras adquiriram desconhecida vitalidade, preferindo a solidão, mas podendo arregimentar exércitos de fiéis servidores, apenas chamou 12 companheiros de frágil estrutura cultural e moral, na aparência, para o ministério, modificando os conceitos humanos da terra e reformulando as bases sociais, culturais e artísticas da humanidade, através da sua pedagogia. Então, o processo pedagógico, nós vamos observar que ele é doloroso, porque propõe mudanças no comportamento, né? Mas também é iluminativo e principalmente libertador. Doloroso, difícil, a gente vai observar que é porque ainda hoje temos dificuldades de adotar recursos ou ensinos ou recomendações que o Cristo nos trouxe 2000 e tantos anos depois, né? Estamos aí na tentativa de adotar os ensinos do Cristo. Então Jesus é para nós o sol divino, o divino sol a iluminar as nossas vidas. Na condição de mestre, Jesus dialogou, conviveu com todos aqueles que se deixaram vencer pelas más paixões, pelas iniquidades, sem censurar, sem julgar, né? Sem fazer críticas. Falando de um mundo de amor para todos, ensinando que cada um de nós tem responsabilidade na construção de um mundo melhor, fazendo o bem sem impor condições aos que caminham conosco, né? Porque o amor de Jesus por nós é incondicional. Então ele nos ama apesar de todos os nossos defeitos, as nossas dificuldades. E o nosso amor para com o outro é um amor condicional. Eu amo se ele fizer o que eu preciso, viver como eu quero que viva. Então, nós vamos aprendendo com Jesus a amar de forma incondicional. Estamos longe? Sim, mas Jesus está ali a nos mostrar o caminho desse amor incondicional. Aprendendo o amor apesar de, e tirando o amor condicional, né? Colocando o si. Então Jesus é o mestre porque ensina, porque nos educa e nos incentiva. Quando ele faz referência, ou fez referência e faz referência a nós, dizendo: vós sois deuses,
vós sois o sal da terra, vós sois a luz, né? É um incentivo para nós. Mas ele não faz o trabalho que nos compete, o trabalho que nós temos que fazer. Porque às vezes nós imaginamos que a terra vai se tornar um mundo de regeneração, ou um mundo feliz, encarnando aqui bilhões de espíritos puros. E aí sim se tornaria um mundo muito feliz. Mas eles já fizeram o trabalho deles, né? E aí nós não aprenderíamos. Então seríamos substituídos, quando na verdade Deus quer que nós nos tornemos espíritos puros. Estamos trabalhando para isso. A estrada evolutiva é para isso, né? Então Jesus, como educador, tem para conosco esse olhar prospectivo, não do que fomos. Ele não olha o que fomos, não se fixa no que fomos, não se fixa no que somos hoje. Mas Jesus, nesse olhar prospectivo, ele olha para aquilo que nós nos tornaremos no futuro, né? 2 exemplos desses vultos que se tornaram grandiosos, né? Grandes ao seguir o Mestre, é o apóstolo Paulo, que em uma encarnação transformou-se completamente, né? De Saulo transformou-se em Paulo. Maria Madalena também, quando todos olhavam para ela atravessado, enviesado, com julgamento, Jesus já sabia em que criatura ela se tornaria, uma verdadeira apóstola de Jesus, né? Então o Espiritismo, ele nos ajuda a compreender a pedagogia de Jesus, que é a condição fundamental para o nosso processo evolutivo. Não há outro programa educacional, porque às vezes queremos buscar atalhos, queremos fazer de outra forma, fazer do nosso jeito, mas não há outro programa educacional que não seja do Cristo. Ele, afinal de contas, ele já trilhou o caminho que nós estamos hoje trilhando, né? E compreender essa pedagogia que Jesus nos fala é fundamental, porque qualificar-se, aprender, é uma exigência, é uma condição para aquele que está evoluindo. Nós não vamos encontrar num mundo feliz, um mundo de espíritos puros, criaturas sem qualificação. Todos os santos, ou anjos, ou espíritos puros, seja o nome que queiramos dar, são extremamente qualificados, né? Conhecem de tudo, e esse é o trabalho que nós estamos aqui, aos pouquinhos, desenvolvendo. Então Jesus nos faz compreender que os recursos de que Deus se utiliza para o nosso aprendizado, o encarnar, o desencarnar, o reencarnar, é pedagógico. Às vezes vemos como um mal, como um desastre, né? Como algo que é muito ruim, mas aquilo é pedagógico, vai nos trazer ensinamento. A dor é um instrumento de ensino, né? No livro Emmanuel, no capítulo 2, tem um trechinho também que eu gostaria de ler aqui, que fala sobre então a vinda de Jesus. Fala assim: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas. E o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças, e a humanidade na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste. Sublime em sua gloriosa espiritualidade, nos referimos a Jesus como mestre,
como guia, então, como modelo, né? Nós frequentemente fazemos essa referência, que Jesus é o mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo, mas ainda não conseguimos viver como verdadeiros discípulos, porque se eu digo que tenho um guia, mas não quero seguir o caminho que ele quer me levar, eu quero achar um atalho, então eu não sou um bom discípulo. Então, normalmente nós temos essa dificuldade ainda de não seguir os ensinos de Jesus, aquele que está colocado para nós como modelo, como guia. Esquecemos muitas vezes dessa verdadeira lição de Jesus, que é amar. O objetivo principal da vida dele é nos ensinar a amar, nos mostrar, olha aqui como é que se vive, olhem como é que se ama, né? Que a verdadeira alegria está em servir, ele nos ensinou, né? E de não ser servido. A maioria das vezes queremos ser servidos, que o trabalho no bem nos torna mais felizes, como nos comprova a ciência, né? Tem vários trabalhos científicos que falam que aquele que trabalha na caridade é mais feliz, alcança uma felicidade diferente daqueles que não têm essa compreensão, né? Falando em amor e já caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria de trazer aqui uma história. Eu já conheço ela da internet, eu tenho certeza que os irmãos já ouviram ela, da história que o Chico contava sobre o espírito mais iluminado, né? Ele contava então que viu o espírito mais iluminado, e ele conta a história de quem se tratava esse espírito. Então fala assim a história. O Chico contava que o espírito mais iluminado que ele tinha visto em toda a sua vida foi um jovem soldado romano. Este foi acusado pelas autoridades da época de esconder Jesus. Quando ele desapareceu por uns dias, foi levado, acusado e condenado pelos próprios colegas soldados. Ele era cristão e com certeza sabia onde Jesus tinha se escondido. Foi levado ante a autoridade e desassombrado, como todo jovem de 18 anos, quando foi perguntado: onde está Jesus? Você sabe onde Jesus se escondeu? Pergunta a autoridade para ele, né? O soldado imediatamente, e Chico em lágrimas contava essa história. Emmanuel contou a ele e o Chico teve a visão da história. Então, enquanto Emmanuel contava, Chico visualizava o que aconteceu, né? O soldado imediatamente diz: queres saber onde encontrar Jesus? Pois ele está aqui no meu coração. Sem pensar duas vezes, a autoridade disse: ah é? Pois então arranquem-lhe o coração. E ali mesmo, os soldados com uma faca lhe arrancaram o coração, com ele ainda vivo. Ele cai morto, naturalmente, mas quando Emmanuel contou essa história para o Chico, de repente ficou cego, devido a tamanha luminosidade irradiada do peito do rapaz, que se fez presente em seu quarto. A luz que saía do coração que faltava ao soldado era tão tremenda que Chico olhou pela janela e todo o quarteirão, até onde ele podia alcançar, estava iluminado com uma intensa luz dourada. Um exemplo, então, assim, de uma fé inabalável, né? De um soldado romano que se tornara cristão e que morreu, né? Sem delatar, sem entregar Jesus aos romanos, né?
Então aqui, meus irmãos, eu vou para o encerramento, dizendo o seguinte, né, que nós sejamos os divulgadores da mensagem de Jesus, que nos tornemos esses apóstolos, essas pessoas que divulgam o Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, para que ele chegue então a todos os lugares do mundo, né? Que nós possamos falar mais de Jesus para as nossas crianças, por exemplo, antes que a televisão, que toda essa tecnologia, a internet que aí está, exerçam o seu fascínio, que dominem, né, a cabecinha dos nossos pequenos. Que possamos manter em nossos corações essas boas energias que nos envolvem nesse período natalino, mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando, né? Nós sabemos que tem muitos problemas no mundo, mas confiemos que não estamos jamais desamparados, que estamos sob a tutela de um governador que nos ama, de um Deus que é Pai, né? Pedimos então a Deus que a concórdia, que o ensinamento da fraternidade, que a atmosfera de amor que se faz presente com essa proximidade do Natal, permaneça conosco ao longo do próximo ano, não só nesses dias que antecedem o Natal. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva toda a humanidade. Um Feliz Natal a todos, muito obrigado pela atenção.